O maior de todos os reinos dos homens, um farol brilhante no mundo de Arda. O reino insular que mostraria tanto as maiores alturas que a raça dos homens poderia alcançar, quanto as maiores profundezas em que poderiam cair. Hoje, no Terra-média Brasil, vamos falar sobre o grande reino da Segunda Era, Númenor. No final da Primeira Era, com as terras de Beleriand destruídas pela Guerra da Ira, o mapa de Arda é mudado para sempre. Embora a maior parte da mudança fosse a perda de terras, havia uma exceção. Uma ilha a sudoeste do continente da Terra-média. Essa ilha é um presente dos Valar aos Edain, os homens da Primeira Era que lutaram ao lado do exército de Valinor contra Morgoth. Esses homens eram liderados por Elros, o irmão de Elrond, que escolheu ser um mortal entre os homens. Eles partiram da costa da Terra-média seguindo a estrela de Arendil, pai de Eros, chegando no ano 32 da Segunda Era. A ilha passou a ser conhecida como Númenor, e Elros tornou-se o seu primeiro rei, liderando seu povo pelos próximos 410 anos antes de morrer com a idade de 500 anos, no ano 442 da Segunda Era. Os Númenóreanos se tornaram conhecidos como os mais poderosos entre os homens, tanto em sua nobreza quanto na sua estatura física, acreditando-se que tinham uma altura média de cerca de 2,10 metros. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal e já deixar o seu like para o YouTube recomendar esse vídeo aqui para mais pessoas. E se você já está acompanhando o canal há um tempo e deseja apoiar o canal de uma maneira mais presente, sugiro que você considere se tornar membro. E se você quer comprar itens da Terra-média, como os livros do Tolkien e alguns outros itens como camisa, canecas, action figures, clica no primeiro link que está na descrição do vídeo aqui. Ao longo dos primeiros séculos, os Númenóreanos desenvolveram uma estreita amizade com os Eldar, de Tol Eressëa, que levaram muitos presentes à ilha, como pássaros, plantas, saberes, habilidades e, mais notavelmente, a árvore branca de Ninloth, ancestral das árvores brancas de Gondor. O primeiro de uma longa linhagem de reis, o Elros assumiu o nome real de Tar-Miniatur, um título que em Quenya significa Alto Primeiro Senhor. Ao longo da história, adotar um título em Quenya seria uma tradição dos reis e rainhas de Númenor. Os Númenóreanos se tornariam excelentes construtores de navios e marinheiros. A única restrição em sua navegação era a proibição dos Valar, que decretava que eles não deviam velejar para o oeste, que não pudessem mais ver as suas próprias costas. Devido a essa proibição, eles escolheram explorar o mundo para o leste, chegando às margens da Terra-média, no ano 600 da Segunda Era. Eles navegaram até o reino de Lindon e estabeleceram uma estreita amizade com o Alto Rei Gil-galad e os elfos de seu domínio. Os Númenóreanos também conheceram os homens da Terra-média, que haviam vivido por muito tempo sob uma sombra. Descobriram que, embora suas línguas fossem diferentes, eles possuíam uma origem muito comum e muitas palavras em comum. A partir de conversas simples, tornaram-se amigos e os Númenóreanos ensinaram aos seus novos aliados coisas como a agricultura e o trabalho com o ferro. Os homens da Terra-média passaram a reverenciar esses altos reis do mar, chegando a considerá-los como deuses nos intervalos entre as viagens dos Númenóreanos até suas terras. No ano de 750 da Segunda Era, o príncipe Aldarion fundou a Guilda dos Venturosos, um grupo de marinheiros que o acompanharia em suas viagens à Terra-média e participaria da construção de navios cada vez maiores. Aldarion não apenas navegou até Lindon, mas também estabeleceu o porto de Vinelonde, onde o rio Gwathlo encontrava o mar. Devido a uma ordem do seu pai, o Tar-Meneldur, o Aldarion não pôde mais cortar árvores em Númenor para construir os seus navios, levando o marinheiro a retirar madeira das regiões de Min-Arith e Enedwaith. Esse desenvolvimento alimentaria uma animosidade entre os homens nativos e os Númenóreanos. Esses homens médios, eventualmente, começariam a atacar e emboscar os Númenóreanos sempre que possível, levando os Númenóreanos a avançar mais profundamente no continente, expulsando seus agressores das suas casas nas florestas. Essa animosidade perduraria ao longo dos séculos, chegando até os conflitos da Guerra do Anel, quando os homens de Dunland, os Dunlandinos, se aliariam ao Saruman. No ano de 882 da Segunda Era, o Tar-Meneldur recebe um aviso e um pedido de ajuda futura do Gil-galad. O rei élfico alerta sobre uma nova sombra que se ergue no leste, algum servo sombrio do Morgoth. Em resposta, o Tar-Meneldur entrega o cetro para o seu filho, tornando o Tar-Aldarion o sexto rei de Númenor, pois a sua experiência na Terra-média seria necessária no que estava por vir. Os Númenóreanos começaram a preparar forças e suprimentos para uma possível guerra. No início dos anos 1200 da Segunda Era, Númenor estabelece assentamentos permanentes na Terra-média. À medida que o Sauron se aproximava da sua invasão a Eredor, ele aproveitou a animosidade dos homens médios contra Númenor a seu favor, enviando-os para atacar esses assentamentos e perturbar a sua indústria madeireira. Finalmente, em 1695 da Segunda Era, muito depois da época de Aldarion, Tar-Minastir
o 11º rei de Númenor, recebe notícias de Gil-galad. O Sauron, que a essa altura já tinha forjado um anel, havia invadido Eriador. O tempo da ajuda de Númenor finalmente tinha chegado. Enquanto Sauron continuava sua devastadora marcha por Eriador, os Númenóreanos enfim chegaram com uma força tremenda no ano de 1700 da Segunda Era. Sua frota virou o rumo da guerra. O Sauron foi decisivamente derrotado na Batalha de Gwathlo em 1701 e o Senhor do Escuro recuou para Mordor, jurando vingança contra Númenor. Dizem que já no reinado do Tar-Minastir, uma sombra começava a cair sobre Númenor. Embora o rei fosse amigo dos Eldar e se importasse muito com eles, ele também invejava a sua imortalidade. Com o passar dos anos, essa inveja cresceu também no coração dos homens de Númenor. Por volta do ano de 1800 da Segunda Era, eles começaram a estabelecer domínios nas costas da Terra-média, e suas visões em relação aos homens dessas terras mudaram. Em vez de serem mestres e amigos, eles buscavam se colocar acima desses homens, tornando-os súditos e exigindo tributos. O reinado de Tar-Atanamir, o 13º rei, marca uma virada em Númenor. Nesse período, aqueles que seguiam o rei falavam abertamente contra os Valar e os Eldar, embora ainda respeitassem a proibição dos Valar por temor. Em 2221 da Segunda Era, sob o domínio do 14º rei, o Taran-Kalimon, os Númenóreanos se dividiram em dois partidos: os homens do rei, que seguiam o rei e seus ensinamentos, e os fiéis, ou amigos dos elfos, que permaneciam leais aos Valar e aos Eldar. Os homens do rei explorariam as costas do sul da Terra-média, longe dos elfos, transformando postos comerciais em cruéis vice-reinos, como Umbar. Enquanto isso, em 2350, os fiéis Númenóreanos fundaram a grande cidade portuária de Pelargir, que um dia se tornaria Gondor. O orgulho e a crueldade dos reis de Númenor e de seus seguidores cresceriam nos séculos seguintes, atingindo um novo nível em 2899, quando o filho do rei Tar-Ardamin subiu ao trono. O 20º rei de Númenor abandonou os nomes Enkene de seus pais e, em vez disso, ele assumiu o nome adunaico de Ar-Adunakor, um nome blasfemo que significa Senhor do Oeste, um título que se referia propriamente ao Manwë, o Senhor dos Valar. O Ar-Adunakor proibiu o seu povo de falar a língua élfica e iniciou a perseguição aos fiéis, levando os navios élficos de Tal Eressëa a virem apenas em segredo, e muito raramente. Os fiéis não teriam esperança em suas próprias terras até o ano de 3177 da Segunda Era, quando o 24º rei surgiria dentre o seu povo. Tar-Palantir significava o de visão distante. Ele seria ensinado em segredo pela sua mãe sobre a amizade com os elfos, e parte da antiga glória de Númenor seria restaurada. Durante o seu reinado, a árvore branca foi devidamente cuidada e ele voltou a participar das 3 cerimônias religiosas anuais do seu povo. A visão profética do Tar-Palantir o levou a concluir que, caso a árvore branca perecesse, a linhagem dos reis de Númenor também chegaria ao fim. Com os homens do rei sendo maioria e seus costumes já enraizados no reino, o governo de Tar-Palantir foi marcado por conflitos e rebeliões. Apesar de ser um governante justo e bom, os Valar não responderam ao arrependimento de Tar-Palantir em nome do seu povo. O ódio nutrido pelos Númenóreanos contra os Valar era grande demais, assim como a insolência dos reis que o antecederam. Entre os principais opositores estavam seu irmão Gimli e o seu sobrinho Ar-Pharazôn. Quando Tar-Palantir morre em 3255 da Segunda Era, a sua filha Tar-Miriel tinha o direito legítimo ao trono e deveria ter se tornado a 4ª rainha reinante de Númenor. Porém, o seu primo Ar-Pharazôn lidera uma rebelião. Ele toma Miriel à força como esposa contra sua vontade e reivindica o cetro para si, declarando-se Ar-Pharazôn o Dourado. Por volta do ano 3261, o Sauron já se autoproclamava rei dos homens e senhor da terra, entre outros títulos, vangloriando-se do seu desejo de destruir Númenor. Irritado com tais provocações e com os ataques de Sauron às colônias númenóreanas na Terra-média, o Ar-Pharazôn parte com uma poderosa força militar para desafiar o Senhor do Escuro. O exército númenóreano é tão imenso que os servos do Sauron fugiram antes mesmo da batalha começar. Reconhecendo a futilidade da resistência, o Sauron se rende e é levado como prisioneiro para Númenor em 3262. Porém, em um tempo surpreendentemente curto, ele passa de cativo a principal conselheiro do rei. Com mentiras e enganos, ele envenena a mente de Ar-Pharazôn e conduz a maioria dos Númenóreanos à adoração ao Morgoth. Tendo então ouvido dos homens, o Sauron desfaz todos os ensinamentos do Valar com seus argumentos, dizendo que no mundo ainda havia vastos mares e terras inexploradas, repletas de riquezas incontáveis, tanto no leste quanto até mesmo no oeste,
E se no fim chegassem ao limite desses mares e terras, além de tudo, jazeria apenas a escuridão antiga. Com as palavras de Sauron em seus ouvidos, o Ar-Pharazôn leva o seu povo a se tornar ainda mais belicoso e cruel. Eles passam a caçar os homens da Terra-média, escravizando-os. O rei também ergue um templo de 500 pés de altura na ilha para um culto ao Melkor. Ali, eles praticavam sacrifícios humanos, em sua maioria de Númenóreanos fiéis. Em outro sacrifício, o Ar-Pharazôn ordena que a árvore branca de Ninloth seja derrubada e queimada no templo. Felizmente, o Isildur, o mesmo que mais tarde reclamaria um anel, consegue salvar um fruto da árvore, em um ato de grande risco, permitindo que a sua linhagem fosse preservada. No ano de 3310 da Segunda Era, o Ar-Pharazôn já se aproximava dos 200 anos de idade e a sombra da morte começava a se projetar sobre ele. Explorando esse medo, o Sauron o convence a declarar guerra contra os Valar. Durante os 9 anos seguintes, o rei prepara uma imensa armada conhecida como o Grande Armamento, e em 1319 ele embarca em sua nau capitânia e parte em rumo a Aman. O Sauron permanece para trás, regozijando-se com o caos que ele havia semeado. O Ar-Pharazôn desembarca nas costas de Aman e arma um acampamento na colina de Túna. Nesse momento, o Eru Ilúvatar abre uma fenda colossal no mar, engolindo toda a frota de Númenor. O Ar-Pharazôn e seus exércitos que estavam em terra são soterrados por colinas que desmoronaram, e a forma do mundo é alterada, enquanto Aman e Tol Eressëa são removidos do alcance dos mortais, de modo que nenhum marinheiro humano pudesse novamente chegar às terras imortais. Enquanto isso, em Númenor, a ilha inteira é coberta por ondas gigantes e afunda nas profundezas do oceano. Durante a catástrofe, a Tar-Miriel corre em direção ao sagrado pico de Meneltarma, mas é tomada por uma onda colossal. O Sauron, presente no templo de Melkor quando a ilha é engolida, tem seu corpo destruído, mas o seu espírito sobrevive. Ele retorna a Mordor no ano de 3320, incapaz de reassumir a sua forma bela. A partir de então, ele abandona a dissimulação e a astúcia, passando a governar pelo temor e pela força, como o seu mestre Morgoth fazia antes dele. Pouquíssimos Númenóreanos sobreviveram à destruição do reino. Os mais famosos são o Elendil e seus filhos, Isildur e o Anarion, que escapam com 9 navios dos fiéis. Além deles, também sobrevivem outros Númenóreanos que já viviam nas colônias da Terra-média e que estavam entre os homens do rei. Esses permanecem leais ao Sauron e passam a ser conhecidos como os Númenóreanos Negros. Entre eles, um se tornaria o temido Boca de Sauron. Quanto aos fiéis, eles trazem consigo uma muda de Ninloth, a 7 Palantir e outros artefatos importantes da Terra-média, após serem lançados às praias pela tempestade que destruiu a sua pátria. São eles que fundam os reinos Númenóreanos no exílio, Arnor e Gondor, reinos que teriam papéis decisivos no restante da Segunda Era e além. Desde então, Númenor seria lembrada como Akallabeth ou Atalante, a submersa. Para sempre, os sobreviventes nutriam saudade da sua terra perdida. Elendil, em tentativas de rever a sua juventude, olhava em um dos Palantir na esperança de ver a sua ilha natal, mas tudo que ele via era as águas que a tinham engolido. Em dias posteriores à queda, alguns acreditavam que o sagrado templo de Meneltarma tinha sobrevivido, erguendo-se sozinho como uma ilha. Com o tempo, os herdeiros de Elendil voltariam a construir grandes naus em busca dessa montanha sagrada, mas jamais encontrariam tal terra. Ao velejar para o oeste, descobriram apenas que o mundo agora era redondo e que sua grande pátria estava de fato perdida para sempre. Nunca mais os reinos dos homens atingiram a mesma glória que Númenor, embora, ao longo das eras entre os seus povos, governantes e reis, ainda brilhassem lampejos daquela antiga grandeza. Os últimos ecos de Númenor permaneceriam vivos nos Dúnedain, os homens do oeste de Gondor e Arnor. E essa é a história de Númenor. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixa o seu comentário aqui com uma sugestão sobre algum tema que eu possa trazer nos próximos vídeos. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever e de deixar o seu like para ajudar o YouTube a recomendar esse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.